Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é a professora Marisa. Eu sou professora de Biologia, em pós-graduação em Neuropsicopedagogia. Pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? A mais essa aula, a mais essa conversa que eu estou tendo aqui com vocês, para a gente aprender um pouco sobre a biologia das nossas emoções, como é que funciona, tá? Para a gente aprender a trazer essa biologia a nosso favor, tá? Para a gente aprender como cuidar melhor do nosso corpo e da nossa mente, porque está tudo aí conectado. Nos vídeos anteriores, eu falei sobre a questão do pensamento, falei sobre a questão dos neurônios, né? Que são as principais células do nosso sistema nervoso. E hoje nós vamos falar sobre uma substância produzida pelos nossos neurônios, que são os neurotransmissores. Na verdade, a partir de hoje, eu vou ficar falando um pouquinho sobre os neurotransmissores mais importantes, tá? Que tem um impacto grande aí na nossa vida. Os neurotransmissores, eles fazem o quê? Eles transportam, eles estimulam e eles equilibram aí a comunicação entre os neurônios. Nós aprendemos no último vídeo que um neurônio, ele nunca se toca com o outro. E quando o neurônio chega pertinho do outro, existe uma transmissão elétrica e uma transmissão química, que é feita através justamente desses neurotransmissores, dessas substâncias químicas, tá certo? E essas substâncias químicas, então, elas são liberadas numa região entre os dois neurônios chamada de fenda sináptica, ou simplesmente sinapse. E o que elas fazem? Elas podem afetar uma gama de funções no nosso organismo, tanto no aspecto físico como no aspecto psicológico, emocional, mental, tá certo? Como, por exemplo, frequência respiratória, frequência cardíaca, regulação do sono, do apetite, do humor, medo, inclusive, também, tá certo? Então, tanto o excesso como a falta dessas substâncias vão causar esse prejuízo aí para nós, tá bom? E os neurotransmissores, eles são divididos de acordo com a substância que os compõe. Hoje nós vamos falar sobre o neurotransmissor que ele é feito por aminoácido, tá? O aminoácido, ele é uma estrutura, é uma substância que produz as nossas proteínas. Hoje nós vamos falar sobre o glutamato, tá? Então, o que é o glutamato? Qual a função dele no nosso organismo? Como é que a gente pode ter ele em excesso? Qual o prejuízo dele se ele estiver em excesso e também se ele estiver em falta? O glutamato, em primeiro lugar, é o neurotransmissor mais abundante encontrado no nosso sistema nervoso, tá? A gente pode encontrar aproximadamente no nosso corpo 2 quilos de glutamato distribuídos aí nos nossos músculos, cérebro, rins, fígado, tá certo? E esse glutamato, ele vai desempenhar um papel muito importante nas nossas funções cognitivas, que são as funções relacionadas com a aprendizagem, com a memória, com o raciocínio. Então, vocês veem aí a importância dele. Agora, onde é que a gente pode encontrá-lo na alimentação, tá? Na natureza? Principalmente nos tomates, no cogumelo, nas carnes, tá? Agora, muito cuidado, porque ele já é produzido em abundância no nosso corpo. E o excesso dele é mais prejudicial, porque o excesso dele, a quantidade excessiva desse neurotransmissor está associada a algumas doenças e lesões cerebrais, incluindo aí o Alzheimer e as convulsões epilépticas, tá? Convulsões epilépticas. Agora, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante, tá? Existe um aditivo que é colocado em alguns alimentos,
chamado glutamato monossódico, tá? O glutamato monossódico, ele é basicamente o próprio glutamato, só que produzido quimicamente e colocado em alguns alimentos como um realçador de sabor, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, naqueles macarrões instantâneos, em molhos prontos, salgadinhos industrializados, tá? E uma série de produtos que contém esse aditivo aí, que é o glutamato monossódico, tá? Aí a gente percebe o seguinte, que se a gente tiver um excesso no glutamato monossódico, o que que a gente vai ter? Vai aumentar a agitação, tá? A elevação dos níveis de estresse. Então, pode alterar o comportamento, né? Causando euforia excessiva, dores de cabeça, enjoos e outras complicações para a saúde. Além do que, os alimentos que possuem esse aditivo, eles vão elevar a taxa de glutamato, que já é um neurotransmissor natural produzido no nosso corpo, e já vimos que isso não é bom, tá? Isso não é legal. Então, vamos ter cuidado, vamos maneirar aí nos alimentos que contêm esse aditivo, tá bom? E outra coisa também super importante, que já vai ficar para o nosso próximo encontro. O glutamato, ele é uma matéria-prima para o nosso próximo neurotransmissor, o próximo neurotransmissor que nós vamos conversar, que é o GABA, tá certo? Então, fica aí a dica para vocês, tá certo? Se você não é inscrito ainda nesse canal, você se inscreve, tá certo? E se você gostou desse vídeo, você curte, tá? Se não gostou, você descurte, tá bom? Então, é um prazer muito grande compartilhar esses conhecimentos com vocês e aguardo vocês no próximo vídeo, tá certo?